Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Senhor Jesus, meu Pai, fala pela minha boca, mas abre o entendimento de todos para que essa palavra possa nos abençoar. E quem crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o quê? O maná, guarde isso. Mas o que? E a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Olha para mim, por favor. Se você quer vencer, saiba que a arca hoje somos nós. A presença de Deus habitava na arca. Hoje a presença de Deus habita no ser humano. E havia 3 coisas dentro da arca. Diga comigo: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, que significa a palavra de Deus. E eu quero começar por ela. Entenda, por favor, não existe nada maior do que a palavra de Deus. Não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. Deus se revela para o ser humano através da sua palavra. Nós recebemos Deus na nossa vida através dos nossos ouvidos, quando a palavra de Deus entrou. Deus é a palavra. Assim como dentro da arca tinha que ter a palavra, a vara de Arão e também o maná. Se você quer fazer a diferença na vida, essas 3 coisas têm que estar dentro de você. Primeira coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá uma noção da sua grandeza. Uma vez indo para Israel e pegando um voo de dia, nós ficamos voando horas em cima do oceano. E eu tive o privilégio de estar na janela do avião, tendo aquela vista maravilhosa e vendo aquela imensidão do mar. Mas passava-se horas e eu não parava de ver água. Poderia até chamar planeta água e não planeta terra, porque é mais água do que terra, mas muita água. E eu fiquei imaginando, meu Deus, quanta água. E quando eu fui meditar na palavra, sabe qual foi a palavra que veio? Deus dizendo: eu pego tudo isso na palma da minha mão. Deus pega tudo isso. Eu não consigo pegar um pouquinho de água. Olha aqui, ó. Não preciso derramar o copo todo não, só um pouquinho, ó. Eu não consigo segurar esse pouquinho. Eu seguro por um tempo. Daqui a pouco vai escorrendo. E se eu tentar fechar, piora. Mas Deus pega toda a água na mão dele. Ele é maior do que tudo que ele criou. Ele não quer que você considere o tamanho do seu problema e esqueça da grandeza dele. E eu fiquei olhando para o céu e vendo aquele azul, aquela imensidão. Está escrito que ele mede o céu a palma. Por que está escrito isso? Porque Deus não quer que você venha diminuir ele. Deus não quer que você ache que o problema que você está enfrentando é alguma coisa diante dele. Quando uma pessoa considera a grandeza de Deus, as reações, as palavras que saem da boca da pessoa assustam. Eu disse ontem, domingo 18 horas, de uma mulher que chegou na igreja por esses dias agora, doente, muito doente, e a doença dela afetou o rosto, e ela estava muito feia, e ela encontrou um pastor novinho na igreja, e ela disse no testemunho dela que quando ela olhou o pastor, ela já ficou um pouquinho insegura pela idade dele. E o pastor olhou para ela
e dispôs, não, senhor, ela falou, estou com essa doença grave, os médicos não descobrem, e eu já fiz exame, eu já gastei com remédios, eu já fiz isso, já fiz aquilo. O pastor falou, e senhora, isso não é nada não. E ela se chateou com o pastor, achando que o pastor estava desconsiderando. E o pastor falou, senhora, isso não é nada, pega aqui, ó, tá vendo a água aqui? Meu Deus, consagra em nome de Jesus, pode tomar, senhora, a senhora vai ser curada. Ela tomou e foi curada. Mas o pastor tratou a doença dela como se não fosse o quê? Nada. Por quê? Quando você crê na grandeza de Deus, você sabe que os problemas não significam nada. Eles surgem para nós glorificarmos a Deus. Eles surgem para virar testemunho. Tudo que o mal deseja é que você não atente para a grandeza de Deus. Mas Ele é muito grande, Ele é poderoso, Ele se mostra na palavra dEle como um Deus criador, como um Deus grande, maior do que tudo que Ele criou. Quando você crê na palavra dEle, não importa o tamanho do seu desafio, você vence, porque Ele não é homem para mentir. No livro de Números 23:19 fala que Ele não é homem para que minta. Ele não se arrepende do que Ele prometeu. Coloque esse versículo para todo mundo ler. Lê alto aí, por favor. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Olha para mim, por favor. Podem ter mentido para você, podem ter enganado você, mas Deus tem caráter, Deus tem palavra. Quando você deposita sua fé nele, Ele não falha contigo. Nem que seja no último segundo, Ele te abençoa, porque Ele sabe que você está confiando nele. Quando o pastor falou para aquela mulher, isso não é nada, Deus estava ouvindo e estava vendo que o pastor estava considerando o quê? A grandeza dele. E Deus vê como você reage. Deus vê se você dá ou não ouvidos à palavra dele. O mal ouviu ele, o morto Lázaro ouviu ele, o vento ouviu ele. Você só vai vencer se você tiver ouvidos para ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus, você tem que dar ouvidos à palavra dele. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, você tem forças, porque a fé vem do ouvir. Quando você entende a grandeza dessa palavra, uma vez, isso está lá em Números 11, versículo 18, e vale até a pena ler. Coloca aí, por favor. Uma vez, olha como faltou visão em Moisés. Diz assim, olha o que Deus disse: e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis o quê? Carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Agora escute isso aí. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Deus ficou chateado com Moisés. Olha para mim, faltou visão em Moisés da grandeza de Deus. Ele viu o povo reclamando do maná, porque o maná simboliza o que? O maná, bispo? O maná simboliza a providência do céu. Quando você depende de Deus, o céu não falha com você. Quando você depende de Deus, o suprimento chega. Isso mostra que Deus não falha, porque o povo estava no deserto e o povo começou a reclamar: no Egito era melhor. Você não sabe como entristece a Deus quando você fala: eu estou ouvindo, não está adiantando, o Senhor não está me ouvindo.
Ele pode não ter feito tudo o que ele quer ainda, mas ele vai fazer. E o povo começou a chorar, a reclamar. E Deus disse: Moisés, eu vou dar carne para o povo. É carne que o povo quer, eu vou dar. Eles não vão comer um dia, nem 5, nem 10, nem 20, não. Vai ser o mês todo. Vai ser o mês todo fazendo churrasco. Um mês todo comendo bem, carne. Vai sair até pelo nariz. Aí Moisés falou: Senhor, 600 mil homens em pé, fora mulheres e crianças. Onde é que o Senhor vai arrumar tanta comida? Vai degolar as vacas, as ovelhas, vai tirar todos os peixes do mar. Deus falou: como é, Moisés? Você esqueceu quem eu sou? Você diminuiu meu braço? Você encurtou meu braço? Você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. E Deus começou a trazer as cordonizes. E a carne chegou e a palavra de Deus se cumpriu. Não pode faltar visão da sua parte. Não pode. Ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê. Não importa a sua situação. Você pode dizer para mim: bispo, eu não estou com nada, eu estou zerado. Essa palavra criou tudo do nada. O importante não é a sua situação, é o quanto você crê nessa palavra, é o quanto você tem fé nessa palavra, porque essa palavra é vida. Entenda, dentro da arca tinha a palavra, tinha o maná, que simbolizava a providência de Deus, e tinha a vara de Arão. A vara de Arão significa a vida de quem Deus escolheu, que tem que florescer. É a fé na palavra de Deus. A fé que faz você desafiar o que está te desafiando. A fé que você não fica falando para os outros que tem, você vence e depois você mostra a Deus. Você não precisa que as pessoas acreditem em você. Se Davi chegasse para qualquer um e falasse: eu vou vencer aquele gigante, todo mundo ia dizer que ele ficou o quê? Louco. Você não precisa falar para ninguém, porque elas não vão te entender. Você precisa crer, porque depois que você vencer, você mostra o seu Deus. Quando a Bíblia fala para você não sentar na roda de escarnecedores, é porque as pessoas que não creem, elas vão duvidar do que você crê. Elas vão querer colocar medo quando você está com fé. Elas vão querer enxergar o seu Deus de uma maneira diferente que você enxerga. Então quem é de fé anda com pessoas de fé, não anda com pessoas escarnecedoras, duvidosas. Entenda, por favor. A Bíblia diz em Daniel 11:32, na parte B do versículo, que o povo que conhece a Deus é forte e faz proeza, porque a nossa fé nos fortalece. E Deus faz coisas inauditas, coisas grandes. Eu não sei como está a sua fé, mas se você é uma pessoa de fé, saiba que a fé não se guia por vistas. A fé não depende do que você vê. A fé ignora tudo isso. A fé não depende do que você vê, a fé não depende do que você sente, a fé depende do que está escrito. Deus não é homem para mentir, então Ele vai me honrar. Eu não estou buscando um pastor, um bispo, um homem, uma igreja, uma instituição. Eu estou uma hora dessa aqui buscando quem? Um Deus que é fiel, que é grande. Diga: meu Deus é grande. Tudo que o mal quer é você olhando para a sua situação como se fosse impossível. Ele é conhecido como o Deus dos impossíveis. Se houver dentro de você fé, você pode estar enfrentando o problema que for, você está partindo para cima, e no final você vence. Isso é fé. Isso é que muda qualquer situação. Ele é tão grande, que tem coisas que você acha que é grande, que quando você conquistar, você vai ver que é pequena. Ele é tão poderoso, que tem coisas que você acha que é muito para você, mas quando Deus te der, você vai ver que é pequeno, é pouco, diante da grandeza dele. Tem coisas que dá até vergonha de pedir a Deus, porque Ele é muito grande. Ele é poderoso, Ele não mudou não. Ele é o mesmo do passado. A mulher de Jó perdeu a fé no momento difícil. Sabe por quê? Porque ela olhou para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você perde a sua fé. E se você perder sua fé, você perde tudo com Deus. Tem gente que está enfrentando o inferno, mas está desconsiderando tudo, porque ela crê que Deus vai abençoar. Ela tem certeza que o Deus que já ajudou ela lá atrás vai ajudar ela de novo. O Deus que fez ela dar testemunho lá atrás vai ajudar ela a dar testemunho de novo. O Deus que não falhou com ela lá atrás não vai falhar com ela agora. E ela crê que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Salomão, quando construiu o templo,
Ele disse que construiu o templo para um Deus grande. Ei, esse templo foi construído. Tem gente que passa na porta: para que um templo desse tamanho? Diga: nosso Deus é grande. É para abrir sua visão da grandeza de Deus. Salomão disse, depois você lê, ele disse que nem o céu contém Deus. Deus é muito grande, Ele está aqui, foi Ele que trouxe você. Ele vai te ajudar, diga: Ele vai me ajudar. Fique em pé, diga: Deus é grande e Ele vai me ajudar. Nós vamos orar agora. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O seu problema, diga: não é nada. Fala forte: não é nada diante da grandeza do meu Deus. Nós vamos invocá-lo aqui agora. Nós vamos invocá-lo. Mas eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu estou olhando demais para a minha situação, e eu preciso ter mais fé dentro de mim. Eu preciso guardar a palavra de Deus. Eu preciso crer na providência de Deus. Eu fico muito preocupado, estressado, eu fico muito desnorteado. Eu deixo abalar meu sono, eu deixo meus problemas me desestruturar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui, porque Deus te chamou para coisa grande. Por isso que a sua luta está sendo grande. Chegue aqui diante do altar. E quando você chegar aqui, erga as suas mãos e venha cantando: não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus, como nosso Deus. Cante: não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, criou o sol e as estrelas. tudo Ele fez, Tudo Ele fez, tudo criou, tudo criou, tudo formou tudo formou para o seu louvor, seu louvor, para o seu louvor. amém. Olha para mim, por favor, baixa a mão um minutinho. Olha para mim. Você viu aquele último testemunho falar? Eu nunca imaginei trabalhar com aquilo, mas quem deu a direção? Deus. Por quê? Porque está escrito: invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você invoca a Deus, Ele começa a te mostrar coisas grandes que você não está enxergando na sua frente. Essa coisa grande começou com quanto? R$500. Mas não tem problema começar pequenininho. Ele vai multiplicando, até sobrar. Não importa se você não tem nada para começar, a palavra dele é tão poderosa que quando ele fala, ele traz existência que não existe. Ele é grande. O seu problema não é nada. Diga: meu problema não é nada. Quando você tem fé na palavra de Deus, você não fala para o problema que ele é grande, você não fala para a situação que ela é invencível. Quando você é da fé, você não joga o problema lá em cima, você joga Deus lá em cima e o problema lá embaixo. Você tem que ser da fé. Se o seu problema está lá em cima e a sua confiança lá embaixo, é porque sua fé está abalada. A nossa fé está na palavra de Deus. Diga: Ele não vai falhar. Ele nunca mentiu para ninguém, Ele nunca falhou com ninguém. Agora você tem que crer na grandeza dele. Quando a pessoa quer, ela está confessando a vitória. Deus é comigo, vai dar certo, eu vou arrebentar. Não foi essa semana, vai ser na outra. Não aconteceu ainda, essa luta aí é sinal de vitórias. Quando você é da fé, você sempre está preocupado quem você escuta e o que você fala. Tem gente que paga tão caro para ouvir palestra de homens, mas você tem de graça a palavra de quem? De Deus para você ouvir. Não tem como você ouvir a palavra de Deus e você ficar fraco. Quando eu comecei a olhar para aquele mar, e eu fui ler, e ele falou que pegava tudo na mão. Meu Deus, perdoe quando eu me preocupei com coisas tão pequenas.
Se Deus falar agora, muda tudo. Se Deus tocar